Aí tem um detalhezinho, sem querer demorar demais, mas eu queria deixar que isso aqui é um detalhe muito sutil do Evangelho. O Evangelho fala que quando José viu que ela estava grávida, essa gravidez de Maria aconteceu entre o acerto do dote e o pagamento. Por isso que ela não podia engravidar ali. Meu Deus. Ela estava com o risco de ser apedrejada, rechaçada, rejeitada por ele. Aí a Bíblia diz o seguinte, olha, Mateus capítulo 1, versículo 20. José, filho de Davi, verso 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Quando ele soube que ela estava grávida, ele se apiedou dela. Mas por que ele resolveu deixá-la, fugir? Por uma questão muito interessante. Quando se tem um adultério, ele só pode ser formalizado enquanto ato condenatório se houver o marido para denunciar. Sabe aquela questão de se assar e se não há corpo, não há crime? Uhum. Enquanto não encontrarem o corpo, pode ter todos os indícios, mas você pode falar de desaparecimento. Juridicamente parece que é assim, né? Se não tiver cadáver, não teve crime. Se não tiver marido para denunciar, não teve adultério. Então, ele sai da jogada, porque ela aparecendo grávida sem ele, não tem como ela ser apedrejada por adultério, porque só ele poderia condená-la. Aí o anjo pede para ele voltar. Então, olha só. Então, vamos... A gente passou aqui o contexto, a gente tinha Isaías, né, profetizando que ele iria aparecer, depois Miqueias profetizando da onde Miqueias seria. que fala que era em Belém, né? Que seria em Belém. E aí a gente tem o nascimento de Jesus. Então eu vou ler aqui uma parte para a turma. Ó. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Então aqui a gente teve a apresentação dos pais, de Jesus aqui, José e Maria. E entrando o anjo aonde ela, ou seja, Maria, estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ou seja, o anjo está falando isso para Maria. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Ou seja, o anjo está falando para Maria que daria o nome de Jesus para o filho. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então olha só, apareceu um anjo Gabriel, aí ele aparece ali e fala, tinha José, tinha Maria, ele chega para a mulher, imagina a situação, a mulher aqui, de repente chega um anjo e fala: olha, você vai ter um filho. Como? O Espírito Santo vai descer e você vai ter um filho. E o nome desse filho vai ser Jesus. Imagina você ouvindo isso. E não vai ser qualquer filho, não. Esse daqui vai ser o Filho do Altíssimo. Ele vai ser o cara. E a reação dela é: beleza, eis-me aqui. Caraca, olha esse grau de loucura acontecendo e o grau de submissão dela, de devoção, né, de fé que ela tinha. Lembrando que era uma menina de uns 12, 13 anos. Caraca. Que tinha acabado de passar por esse ciclo menstrual. Não é uma loucura. mulher de 30, formada, nova. Importante dizer também que ela correu um risco de, que nem você falou, adultério, predejamento, tipo assim, será que as pessoas vão acreditar em mim? Ela tinha isso também, né? Não, porque imagina que loucura, assim, não dá nem pra você entender direito isso daqui. E como que você vai, não sei nem se deu tempo de ela pensar nisso, de apedrejamento. Porque imagina, não dá pra explicar fisicamente. Aqui é fé mesmo. E só que junto disso a gente tem muita informação também, porque fala da prima dela,
né? Qual que é o nome da prima dela mesmo? Isabel. Isabel. E fala que a Isabel, que também era estéril, terá um filho também. Né? Teria um filho também. Que no caso seria João, nesse João caso, Batista. né? Que é o João Batista, João que é um Batista. pouco mais velho que Jesus, não é? É 6 meses mais velho. 6 meses mais velho que Jesus, né? Nasce um pouquinho antes. Então, assim, é uma série de coisas impossíveis, digamos assim, aos olhos humanos, ao mesmo tempo acontecendo. Sim. É um mistério tendo filho, e tinha uma função, é a mulher que sem E ter você relações. viu o detalhe, quando ela falou assim, eu não conheço homem algum, é uma expressão idiomática do hebraico que significa nunca tive relação sexual. Sim. Porque quando no Gênesis fala, por exemplo, que Adão teve relação sexual com Eva, fala assim, e Adão conheceu a Eva, lá no Deuteronômio, quando fala para não ter relação sexual de irmão com irmão, fala assim, o irmão não conhecerá a nudez da sua irmã. E na minha tradução aqui, até traduziu assim, como se dará isso, sendo que eu nunca tive relações com homem nenhum? As duas traduções estão corretas, é que a NVI que você leu aí fez uma tradução que a gente chama Mais de sutil. tradução mais literal, porque no texto está assim, não conheço homem algum, e a João Ferreira aqui fez uma tradução mais dinâmica. É como se eu estivesse traduzindo do inglês assim, it's rain dogs and cats. Aí um traduz assim, está chovendo cães e gatos. O outro traduz assim, está chovendo muito. Sim, sim. Interessante, interessante. Então é isso. Então tem esse aviso, né, digamos assim. Eu acho que um ponto importante aí foi o anjo ter trocado a ideia com o marido também, né? Porque senão ia ficar meio... Então, isso que eu ia perguntar, porque assim, ele... Não, mas fica meio complexo de... Não foi bem assim, né? Ele não foi conversar com José diretamente. É porque como né? que José lidou com tudo isso, né? ele falou, pô, não... Então, Nunca dormi tá com ela, tranquilo. ela apareceu grávida. Então, vamos falar do nascimento, então, aqui. Então, teve primeiro esse... Tem alguma coisa que adicionar nessa parte? Assim, você acha que tem uma função em isso que tem acontecido? Por exemplo, você acha que esse aviso foi importante para que a Maria não pirasse, por exemplo? Foi. Para preparar ela para o que vai acontecer? Foi. O anjo apareceu. Calma que vai estar tudo certo. Não foi um aviso, foi assim, o anjo desceu e falou, vai ser E assim. José também foi submisso. Porque depois o anjo aparece em sonho para José e fala o seguinte, não tema tomar Maria. Aí ele aceita. E aí só tem um detalhezinho que eu acho que a gente pode mencionar antes de entrar no nascimento. Por que está 6º mês aqui? É o 6º mês de gestação de Isabel. E sabe o que acontece? Porque tem um detalhe. Vocês foram para Israel, vocês visitaram Nazaré. Vocês viram Nazaré. Nazaré da época bíblica, para você ter uma noção, era uma cidade que ela tinha 900 metros de extensão. Metros? Metros. Menos de 1 quilômetro. Nossa. Nem sei se eu posso chamar de cidade isso. Era uma vila. Calcula-se que Nazaré teria uns 200, 250 habitantes no máximo. Realmente. No máximo. Então todo mundo conhecia todo mundo. Então o anjo avisou Maria, acalmou o coração de Maria, ela foi submissa, como o Tiago falou. O anjo avisa José, José também se submete, mas o anjo não avisou o resto da galera. Se vira aí. Se vira. E aí, olha que interessante, ainda estava nesse meio tempo de 1 ano, quando ele tinha que fazer o arranjo para recebê-la de fato como esposa. Para onde Maria vai? Para a casa de Isabel. Por que ela foi para a casa de Isabel? Só para visitar a prima? Ô prima, você está grávida, eu vim aqui? Não. Ela foi para a casa de Isabel. Por quê? Porque a barriga ia começar a crescer. Pra não ter burburinho. Para não ter burburinho. E Isabel morava perto de Jerusalém. Então ela foi de Nazaré para a casa de Isabel até nascer João Batista e dar tempo da barriga dela também ficar grande. Aí, nesse meio tempo que a barriga de Maria ficava José grande... fazendo mesa, cadeira pra vender, pra fazer dote. Exatamente. Completava o ano, ela já voltava casada com ele. Para dar menos problema com os vizinhos, com os parentes, com a vila ali. Aquela briga, a famosa briga de bairro, né? Assim, aquele fofoquinha de barulho, bairro. Fofoquinha, vizinho, a cara. filha da Vizinho, fulana, pô, você ficou cara. sabendo da Você filha da viu? fulana? Que loucura isso daí, né? E aí, pois bem. Então, ó, Jesus, ele nasceu em Belém. Boa. Filho de Maria, que estava prometida a José. O nascimento de Jesus foi humilde, né? Acho que humilde não é a palavra certa. Peraí. Não é a palavra certa. Aqui, porque Simples. assim, quando a gente vê o presépio, tem mó galera. Sim. Vem gente, traz Não, cara. presente, não sei o que lá. Mas o que mais chama atenção ali no presépio É ali... sim. Mas todo mundo sabia que ele No meio dos já era bichos, o cara? Dos bichos. A gente visitou a manjedoura, lembra que a gente viu? Mas todo mundo sabia que ele era o cara? Então, não todo mundo. Tinha 3 caras que... Ó, eu vou ler o que Porque se tá o na cara Bíblia. veio com um presente e falou assim, meu, começa Então, a reunir uma galera. Eu vou ler o que está na Bíblia. Aí Festinha. o Rodrigo ele complementa pra gente, tá? Mas ó, só completando esse contexto, ele nasceu numa manjedoura, tá? Só que anjos celestes anunciaram aos pastores a sua chegada, né? Então o que está escrito na Bíblia é assim, ó, tá em Mateus 1, 18 e 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim.
que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, que foi o que o Rodrigo falou. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo... Então é o que o Rodrigo falou, o anjo apareceu no sonho de José para falar com ele também. Falou, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Não a conheceu, não teve relações. Não a Viu a expressão idiomática? Exato. Fechou. E aqui tem algumas coisas. Primeiro eu quero te perguntar sobre Emanuel, né, sobre essa palavra. E segundo, aí é um insight um pouco mais pessoal aqui, tá? Que é o seguinte, o anjo falou com ambos. Né? Alinhamento, De né? formas diferentes. De forma Em tempos onde, diferentes. tempos diferentes, de forma onde cada um conseguiria compreender. Porque eu acredito que Deus ele se comunica com você de uma forma que você consegue entender. Porque senão não tem sentido. Né? Porque imagina, se você é surdo, Deus fala com quem é surdo. Deus fala com quem é inteligente, Deus fala com quem não é inteligente, Deus fala com você que fala inglês, você fala português, você que fala chinês. Ou seja, que língua que Deus fala? Ele fala a língua que você vai entender. Né? Ele se adapta, de certa forma, ao como você vai capturar, né, essa informação. Ele pode falar mais culto, ele pode falar mais simples. Você vai entender. Né? Agora, o que eu achei interessante aqui? Desde que eu casei, por exemplo, às vezes que a gente teve algum direcionamento de Deus, a gente teve um direcionamento em conjunto. Então, a gente teve uma unificação, um alinhamento de mensagem, onde a gente recebeu informações separadas que juntas nos confirmaram direções, né, decisões. Então eu entendo que é muito importante esse alinhamento e essa confirmação de ambos dessa uma só carne. E é o que aparentemente estava acontecendo. Né? Então, me fala um pouquinho sobre isso, Rodrigo, e também um pouco sobre o Emanuel. Por que ele falou Emanuel aqui e não Jesus? Bom, a primeira parte é só concordar mesmo. Deus falou com ambos ali, mesmo que eles não estivessem ainda morando juntos, estavam casados no civil, vamos colocar assim, mas não de fato de morar juntos, mas a sintonia dos dois tinha que ser forte também. Não apenas sintonia de um para com o outro, mas de ambos para com Deus. Ou seja, os dois amavam a Deus. Ele amava a Deus e submetia, e Maria também. Com relação ao nome Emanuel, esse é um título que significa Deus está no meio de nós. Ele tem como raiz a palavra emuná, que é a mesma raiz da palavra fidelidade, fé, firmeza, em hebraico. Então, quer dizer, Deus não está conosco só, ele está nos firmando. Mas alguém pode perguntar, mas o nome da criança deveria ser Jesus ou Emanuel? Emanuel deveria ser o seu título, o seu apelido, o significado da sua presença. Jesus não era apenas um cara brilhante nascendo. Ele não era um Beethoven nascendo para a música, nem um Einstein nascendo para a física, nem um Leonardo da Vinci nascendo para as invenções, nem um Michelangelo nascendo para a arte. Ele era Deus se tornando ser humano. É esse que é o sentido, era Deus encarnando. Por isso que a história de Jesus é uma história que não tem como você ficar neutro em relação a ela, falar, é legalzinho. Não existe isso. Por várias razões. Letra A, Stuart Mill, que era um camarada cético. Stuart Mill é o pai do método científico junto com Francis Bacon. Quem sistematizou o método científico foi Stuart Mill. E ele era cético. E o próprio Stuart Mill falou o seguinte, olha, se Jesus for uma invenção, eu quero descobrir quem que é o cara que inventou, porque ele merece que eu creia nele. Você entendeu? Porque só alguém maior do que Jesus para inventar Jesus. Porque é muito genial a história. Não tem como alguém produzir. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto. É uma história que ela é tão radical, como o Tiago falou, ela mexe com você, ela muda a sua vida. Que se essa história for mentirosa, é a pior mentira de todos os tempos. Tem que ser combatida.
Por outro lado, se essa história for verdadeira, é a maior de todas as histórias. Tem que ser proclamada. É por isso que aquela questão religião, política e futebol não se discute, beleza. Mas evangelho se anuncia. Todo verdadeiro filho de Deus nasce no reino como missionário. Qualquer pessoa que diz eu amo Jesus e não vive por ele e não testemunha dele, então não é cristão. Pode ter nascido numa cultura cristã, pode ser acostumado a cristão, mas Jesus não está para a minha vida como Tiradentes, que eu só lembro dele no 21 de abril e nada mais, e sei que foi enforcado. Não, Jesus, ele é o Senhor. E se isso aqui tiver certo, precisamos entregar a vida dele a todos os dias. Esse é o sentido de Emanuel. Jesus é Deus conosco, não apenas um cara legal com a gente. Não, e aí, quando a gente volta aqui para essa história, né, as coisas acontecem do jeito que elas deveriam acontecer. Porque imagina, né? Assim, imagina que Deus não aparece para José. E aí vem a Maria e fala, José, é o seguinte, ó, eu tô grávida e... Mas você precisa acreditar que é do Espírito Santo. Desalinhamento forte, né? Mas eu sou virgem. Ele fala, tá de sacanagem comigo, Pô, isso ia né? ser difícil hoje, imagina isso né? Nossa, entendeu? 2 mil Assim, anos atrás, né? E até assim, preparando de alguma forma, porque José ia ter que enfrentar, cara, o julgamento, Sim. a chacota, entendeu? Assim, uma série de coisas. Total. Então, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. eu Não, queria- Esse anjo foi, inclusive, visionário, assim. Tipo assim, não, tem que avisar o cara lá, porque senão vai dar ruim.